professor Eduardo Souza, falando um pouquinho sobre a participação do Ercílio Luz na Copa Santa Catarina. Chegando agora na última rodada, queria que você fizesse um balanço do que já passou até aqui. O Ercílio Luz garantiu a classificação antecipada, depois garantiu a primeira colocação também antecipada. Qual é a avaliação, o balanço que você faz da participação da campanha do Ercílio Luz até o momento? É uma campanha sólida, né? Um campeonato equilibrado, haja vista que ainda 3 equipes brigando por 2 vagas para entre os 4 e 4 equipes brigando ali, teoricamente podendo chegar até a 4ª colocação. E o que eu falei para os atletas essa semana, apesar do nosso desempenho e principalmente o resultado acima, né, praticamente invicto dentro da competição, foram jogos todos difíceis, cada um dentro das suas particularidades, né. Tivemos uma sequência pesada fora de casa, com uma Chapecoense, uma viagem difícil, o Marcílio Dias, um clube tradicional, Figueirense, equipe que vinha da Série C, praticamente a mesma equipe quase que teve a classificação, e vamos ter agora o Joinville também, que é uma equipe grande dentro do estado. Então nós estamos bem contentes, mas ao mesmo tempo bem alerta, né? Sabemos que os objetivos foram alcançados, que foram traçados, de primeiro buscar a classificação, depois buscar essa primeira colocação, mas a partir da semana que vem se zera-se tudo e o nosso foco tem que estar muito alto para que a gente possa depois pensar numa semifinal e buscar o nosso objetivo, que é uma final e o título da Copa. Até uma pergunta aqui também do nosso colega Eduardo Ventura, que vai na linha do que eu queria fazer também agora na segunda. Nas últimas 2 partidas contra Marcílio Dias e Concórdia, o Ercílio Luz buscou o resultado, algo que é importante no futebol, ele busca para os 3 pontos, mesmo confiante no elenco. Não é um pouco arriscado ter que correr atrás do resultado, visto que a gente tem agora uma semifinal pela frente? É, uma situação diferente, né? Nós não tínhamos passado por isso e nós até comentamos após o jogo do Marcílio, né? Fato positivo é que nós conseguimos nessas 2 partidas 3 gols que nós não tínhamos conseguido desde quando eu tinha chegado, né? O nosso ataque tinha sofrido muita dificuldade, a parte defensiva era o carro forte, e essas 2 partidas teve uma inversão, então positivo para isso. E alerta, claro, como você falou, principalmente de sair atrás. No jogo do Marcílio nós tínhamos batido muito nessa tecla, tanto no intervalo como no pós-jogo, que numa semifinal agora você tem que minimizar os seus erros. Às vezes 10 minutos que você acaba tendo de desatenção, você pode jogar o campeonato fora. Então nós estamos trabalhando essa semana em relação a isso, vamos dar continuidade na semana que vem também, que antes do pré-jogo da semifinal, mas é uma situação que nós estamos bem atentos. Claro, ponto positivo de você conseguir virar um jogo, fazer 3 gols, como foi aqui, rápido, né? Em 10, 15 minutos você conseguir virar uma partida para 3-1, mas a gente tem que estar muito atento que no mata-mata tem vários aspectos que contribuem. Esse de tomar um gol, o aspecto de expulsão, de cartão, que talvez isso aí impõe uma dificuldade, então a gente tem que estar muito atento em relação a tudo isso. Até essa questão eu queria que você falasse também um pouquinho. No começo o time oscilou na competição, de certa forma a questão do desempenho, a gente falava muito, né, que o resultado estava vindo, mas o desempenho muitas vezes não aparecia. Nos últimos 2 jogos a gente viu isso, conseguiu buscar resultado, conseguiu correr atrás do prejuízo, fez 6 gols nos últimos 2 jogos. Queria que você falasse um pouquinho também em relação a isso. Como é que foi para ter essa virada de chave desde lá no início da Série D do Campeonato Brasileiro, que o Ercílio termina com uma eliminação, para conseguir sair dessa situação, para essa boa campanha que foi até agora? Não, foi o que eu falei. Eu acho que defensivamente nós fizemos uma Série D muito boa e um início de campeonato muito bom, né? Mesmo nos jogos que nós ganhamos aqui no final, que muito se acredita a falta de desempenho, a gente sofreu muito pouco. O Matheus sofria muito pouco nos jogos, né? E a gente sabe que a parte ofensiva ela é gradativa, ela é confiança, ela é aquela tomada de decisão do último terço, então leva um pouco de tempo. Isso não quer dizer que amanhã nós vamos no sábado fazer 2, 3 gols ou na semifinal, mas a gente trabalha para isso. O mais importante é a gente ter o equilíbrio, né? E é o que nós vamos buscar agora, é esse equilíbrio defensivo, né? Nas 2 últimas partidas nós tomamos 3 gols, então nós vamos trabalhar muito essa ênfase de diminuir, porque nós sabemos que se nós continuarmos com essa boa fase ofensiva, com essa confiança dos nossos atacantes e retomar esse equilíbrio defensivo, a chance de nós conseguirmos os resultados, eles são muito altos. Agora a gente vai para esse jogo contra a equipe do Joinville, a equipe do Ercílio Luz, até muitas vezes a gente pontua que é um jogo que não vale nada, a equipe do Joinville já está eliminada e o Ercílio Luz
já é o primeiro colocado, nada muda em relação a esse jogo, então eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento ao longo da semana, qual que é a conversa. Até observei inclusive que alguns jogadores da base foram inscritos na Copa Santa Catarina, vai oportunizar um pouco mais, a gente talvez não veja os titulares nem sequer viajando, tem essa possibilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo feito e a logística para esse jogo contra a equipe de Joinville. Primeiro, os da base terminou o Sub-20, eles tiveram um período de recesso, então nós precisaríamos ter alguns jogadores trabalhando, porque sempre ao longo da semana a gente busca atletas da base, mas como a grande maioria teria esse recesso, então nós buscamos para estar inserido dentro do processo até o final do campeonato, os jogadores dentro das funções que nós achávamos necessário. Não vale nada em termos de classificação, mas vale muito em termos de desempenho, vale muito em termos de minutagem, vale muito em termos de concentração. É um jogo contra uma equipe forte, uma equipe que acabou não tendo o resultado que se esperava, era uma equipe que antes do campeonato candidatíssima ao título, pelo engajamento de torcida, uma cidade que a torcida apoia muito, que a imprensa comprou, um clube que vem se organizando. Infelizmente para o Joinville os resultados não condisseram com o que eles esperavam, mas para a gente é um jogo importante. Nós vamos, claro, oportunizar algumas situações, como eu falei para você depois do jogo no sábado. O nosso planejamento de semifinal ele já começou até mesmo antes do Concórdia, de dar uma minutagem maior para que a gente possa ter, a hora que nessa semifinal não correr risco de pegar algum jogador desprevenido em relação a minuto e atuar. Tem a questão dos cartões que não zeram, então a gente também tem que ter esse cuidado para que a gente não entre pendurado com algum atleta ou algum atleta suspenso. Mas independente de quem vá para Joinville, vai ser a melhor equipe do momento. Nosso grupo é muito homogêneo, os treinamentos eles demonstram isso, o nível de competitividade entre eles é muito alto. Talvez se nossa equipe hoje, entre aspas, considerada B, estivesse disputando o campeonato, poderia estar classificada entre os 4, então é para isso, e não perca de foco. Nós não podemos pensar na nossa semifinal a partir de segunda ou terça-feira. Nós estamos pensando a partir do momento que nós classificamos lá no dia 2 contra o Marcílio. Então esse jogo é dentro de um planejamento. Claro que para a pontuação, volto a dizer, não vale para primeiro, para a classificação do adversário, mas vale muito para a gente de terminar bem essa fase e principalmente a gente não perder essa força que nós estamos tendo desde o primeiro jogo da competição. E é uma competição também que a gente pode falar de recuperação talvez de alguns jogadores. O Igor Silva, que iniciou machucado na Série D, teve um problema, depois voltou, agora é titular, vai completar aí 70 e poucos jogos já com a camisa do Ercílio Luz. O próprio goleiro Matheus tinha em alguns jogos a falta de confiança na Série D, também recuperou agora na Série D. Eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente desses dois jogadores que são os que mais têm jogos com a camisa do Ercílio Luz, a importância deles, porque muitos pontuam, talvez, eles estavam naquele elenco lá que perdeu para A, perdeu para B, e agora seguem no grupo e importantes para o teu elenco, para o teu grupo. Eu queria que você falasse especificamente sobre esses dois jogadores. Primeiro, o Igor, isso mostra que aqui quem estiver bem vai jogar. O Igor é um jogador que foi titular praticamente todo o processo dele dentro do Ercílio. Teve infelizmente aquela lesão na fase final da Série D, demorou um pouco para recuperar, voltou no processo natural. Os jogadores que estavam na época ali, o Alisson e o Emanuel, voltaram muito bem, iniciaram, o Igor trabalhou, foi recuperou seu espaço. É um jogador que joga aí tanto de volante como de zagueiro, então é um cara importante e recuperou o espaço dentro do campo. O Matheus, um cara, eu acho que mais velho de clube hoje, um cara que vive um momento muito bom, A equipe toma, pelo menos falo por mim, de quando cheguei aqui, se eu não me engano, nós tomamos 13 gols em 20 jogos, ou 19 jogos, então é um número muito bom. Claro que todo jogador passa por momentos de instabilidade, principalmente quem está mais tempo no clube, que tem essa responsabilidade de conseguir os resultados, mas conseguiu se recuperar. O menino que trabalha todos os dias da melhor maneira possível, a gente fica feliz pelo momento dele, porque sabe que o jogador estando num momento bom, ele é importante para o clube, importante para nós, a comissão, para os companheiros. Então são dois jogadores que estão totalmente inseridos e nós esperamos que, quem sabe, nós consigamos esse título aí para coroar aí a passagem de jogadores do clube, muitos anos sem vencer, e a gente está muito focado e confiante que a gente vai conseguir, quem sabe, um título importante para o Ercílio. Professor, agora o Ercílio Luz, querendo ou não, de certa forma, traz a sua responsabilidade a questão de favoritismo. Até no início da competição a gente não colocava e até tratava isso como positivo, de o Ercílio Luz não entrar como favorito.
mas pelo que se desenrolou ao longo da competição, hoje, e pelo que a gente viu ontem, por exemplo, Marcílio Dias e Figueirense, o Ercílio Luz hoje é o principal candidato muito pelo que fez na primeira fase. Como é que é tratado isso junto ao grupo, junto ao elenco, para ter essa conversa, para que talvez não caia na pilha de torcedor e tudo mais? Como é que é essa conversa dentro do grupo? Não, eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Claro que eu acho que se divide, primeiro porque o mata-mata é um campeonato totalmente diferente, e as equipes que vão classificar, independente de quem seja, Ercílio e Concórdia hoje, já garantidos, e Chapecoense, Marcílio e Figueirense são todas equipes do mesmo porte, equipes acostumadas, né, que vem fazendo ao longo dos anos campeonatos catarinenses e Copa Santa Catarina muito boas, né, então o Concórdia foi finalista, o Marcílio foi finalista, o Ercílio chegou ano passado entre os 4, o Figueirense é um time que dispensa comentários, a Chapecoense tem agora descido os jogadores da sua equipe A, que fortalece muito, né? Nós acreditamos que com a classificação eles vão fortalecer ainda mais. Então acho que todos são favoritos, né? Acho que não muda o que nós estávamos no início para agora. Claro que você conseguindo essa campanha, o externo ele te coloca isso pelo desempenho. Eu tenho frisado muito pelos atletas, né? Isso é bom porque mostra o trabalho deles, o que eles vêm fazendo no dia a dia, a disposição, e é um grupo que desde a Série D eu bato muito, claro que tem algumas mudanças, mas trabalhador, que na Série D as coisas não aconteceram por vários motivos e agora tem acontecido, mas o mais importante é a gente manter nosso foco, manter o foco, saber que são agora, depois de sábado, 2 jogos, o primeiro jogo importantíssimo fora de casa, e o favoritismo acho que vai ser das 4 equipes, e pela campanha nós temos que assumir, e eu acho que o futebol é assim. Melhor a gente ser apontado como favorito do que nós temos feito dentro do campo, do que ser apontado como azarão ou zebra por um desempenho abaixo. Então, nós profissionais temos que assumir, mas não subindo a cabeça. Nosso grupo é muito reto nessas situações, as nossas conversas são muito retas, olhando no olho, e a gente sabe que nós temos ainda um jogo decisivo ainda, entre aspas, para desempenho contra o Joinville, e depois 4 decisões, se Deus quiser passar as 2 primeiras para decidir o título. Professor, eu quase já ia me esquecendo, mas tenho que fazer essa pergunta também em relação a 2 jogadores que chegam agora para essa reta final. Um já é um velho conhecido do torcedor, que é o Ingro. Queria que você comentasse até um pouco mais como está a parte física dele. Você falou sobre isso depois do jogo contra a equipe do Concórdia aqui no último final de semana, mas ele já está inserido no trabalho. Queria que você falasse em relação a ele e também sobre a contratação do Felipe Fraga, volante que veio do Novo Hamburgo. Queria que você falasse sobre esses 2 jogadores e se já pensa em utilizá-los contra a equipe do Joinville. O Felipe é um jogador que a SAF mapeou, né, mais para 2025. Ele estava há muito tempo sem jogar, 2 meses, então pegou um processo, está ainda num processo bem lento da parte física. Não vejo ele, pelo menos para essas 2 próximas semanas, inseridos dentro do processo, né? Claro que o futebol se muda muito, às vezes você tem que acelerar mais o processo físico dele, de lesão, para não correr risco. Então a gente está tendo muita paciência, como o Alisson, que aconteceu, que veio do Floresta, o zagueiro de alto nível, que teve uma pequena lesão, está voltando agora, semana que vem deve estar apto a estar com o grupo para a gente usar nessa reta decisiva, né? O Ingo chegou muito abaixo do que tinha saído, né? A gente sabe que uma troca de metodologia às vezes acontece, e precisou de uma semana para readequar ao modo de trabalho, principalmente aos trabalhos de força. Essa semana já começou gradativamente a ser inserido dentro do processo. A ideia é, se tudo correr bem nos próximos 2 dias aí, ele vá para Joinville, pelo menos esteja um pouco dentro do campo, até porque no Londrina ele não teve uma minutagem tão alta, foi um jogador que entrou mais do que foi titular. Então a gente espera que ele já ganhe esses minutos e realmente a semana que vem ele consiga participar de todos os trabalhos. É um jogador que saiu daqui fisicamente muito bem, e a gente espera recuperar ele para que ele seja importante para a gente nesse momento de decisão. Até ainda mais um pouquinho em cima em relação ao Ingro, logicamente a gente projeta ele em breve sendo titular, pelo que a gente já viu ele fazendo aqui no Ercílio Luz antes de ir para o Londrina, mas a gente tem aquela dúvida de onde que entra o Ingro. Acho que é uma dor de cabeça boa também para você ali na Casa Mata. Se a gente fala, se ele entrar no ataque, tem que sair nos pontos, talvez. Se entrar no meio, tem que sair talvez no volante. Como é que você tem trabalhado isso? O Ingo é um jogador que joga em todas as funções. O Ingo já foi 9, o Ingo já foi extremo, o Ingo já foi meia. Como você falou, o Ingo já fez um segundo volante, como o Vitinho já fez.
Eu acho que ele tem que estar bem. Primeiro, para ele conseguir competir com os companheiros, ele precisa estar bem, né? Então é isso que nós estamos trabalhando com ele, falando bastante com ele. O futebol, felizmente ou infelizmente, é momento, né? Então, felizmente porque o cara que às vezes está no momento, passou por um momento de dificuldade, ele consegue se recuperar. E infelizmente, às vezes, o cara que foi muito bem, ele tem que buscar um espaço todo dia, né? Então é um jogador que a gente conta muito, independente de onde possa jogar, com quem vai jogar, vai depender muito dele e depender muito dos companheiros, o que vai estar fazendo dentro do dia a dia, né? Então o mais importante é ele estar inserido, mas a gente tem trabalhado algumas formatações, a gente já trabalhou na Série D, uma linha de 5, hoje trabalhando com mais 2 centroavantes juntos, 4-2-3-1, independente de como seja. O Inga é um jogador importante, a gente vai, se ele estiver no nível dos outros jogadores o mais rápido possível e merecer estar entre os 11 titulares, a gente vai ver onde que a gente pode encaixar ele.